E eu percebo que esta noite, os corações, que é a terra, está lembrado quando o texto diz, terra, ó terra, ouve. Ali não está falando de terra, planeta, terra. Não, ali está falando terra, coração. As terras, esta noite, está receptível à semente que é a palavra, que será ministrada ao seu coração. Nós estamos ministrando, Deus colocou em meu coração que esses dias que eu estivesse aqui, eu ministrasse sobre João capítulo 4. E essa é a 9ª mensagem que eu trago neste capítulo, João capítulo de número 4. Quem tem acompanhado, eu já falei de entender, não ficar se perdendo diante de elogios, de comparações. Eu já falei sobre o que é necessário para cumprir a missão. Eu já falei sobre improváveis. Eu já falei sobre pequenos começos. Eu já falei sobre renúncia em decorrência do encontro. Eu já falei sobre a falta de visão faz pessoas serem inimigas da obra, às vezes sem saber. E estamos ministrando. E hoje Deus me chamou a atenção para um versículo que eu gostaria que você atentasse para ele. João capítulo de número 4 e o versículo de número 29 e o versículo de número 30. Eu prometo que não vou me alongar, então eu quero despertar você para ficar atento, para não perder nada do que será ministrado. Porque o que será ministrado é uma revelação bíblica que o céu tem para nós aqui esta noite. E eu amo pregar porque a palavra é de dois gumes, né? Então a palavra ela não fala só para quem ouve, a palavra fala também para quem ministra. A palavra não é de quem prega. Por isso que tem gente que diz assim, eu fui no culto ontem e o irmão estava pregando, aquela mensagem é para ele. Porque às vezes a gente prega para a gente mesmo. Você fique sabendo, fique sabendo. Eu já vi crente sair do culto atribulado. O irmão estava pregando uma mensagem ontem, aquilo ali é para ele. Pronto, é assim mesmo que Deus faz. Deus às vezes usa o vaso para pregar para ele mesmo. E você vai dando glória para não perder a sua bênção. Porque eu digo sempre, no dia que a mensagem for minha, eu não sou mais boca de Deus. A mensagem não é minha. Eu costumo dizer que o pregador é como um carteiro. Carteiro não escreve carta. Carteiro só entrega a carta que alguém escreveu. Então, no dia que o pregador tiver a mensagem dele, imagina um carteiro que chega na sua casa. Ô, minha senhora, eu escrevi uma carta, vim lhe entregar. Você vai fazer o quê? Chama a polícia, porque ele é perigoso. Ou ele é perigoso, ou ele é doido, ou ele é psicopata, ele é alguma coisa. O carteiro pega uma carta que foi escrita por alguém, a única obrigação dele é bater na sua porta e levar a carta no seu endereço. Assim também é o pregador. O céu redige a carta, entrega a ele, e ele chega no culto e entrega a carta. Essa é a carta que eu recebi da parte de Deus. Isso é o que é culto. E o que é pregação do evangelho. Hoje as coisas misturou e tem pregador hoje que na verdade ele tem uma oratória e ele tem um discurso, mas não é boca de Deus. Então olhe esse texto e atente para ele. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Versículo de número 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Pronto. Olhem para cá e abra o coração para entender o que Deus quer nos falar esta noite. Todos aqui conhecem que João é um evangelho, eu costumo dizer que o evangelho de João não é o mais completo. O evangelho mais completo é o evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Existem 4 evangelhos. O mais simples é Marcos, escrito por João Marcos, parente de Barnabé, discípulo de Pedro. É o primeiro evangelho, o mais rústico e o menor. O evangelho mais completo, mais detalhado, mais rebuscado é o evangelho de Lucas, por 2 motivos. Primeiro que Lucas era um homem que tinha uma cultura, uma formação que dava a ele um entendimento maior na hora de escrever sobre alguns fatos. Segundo, Lucas escreve para alguém que não está em Jerusalém, não conhece Jerusalém. Então ele tem a obrigação de trazer detalhes que os outros evangelistas não tinham esta necessidade. E tem um outro detalhe, cada evangelista escreveu para alguém. Cada evangelista escreveu apresentando Jesus de uma forma. Por isso que você vai perguntar, para que 4 evangelhos? É porque cada evangelho tem um foco, tanto
da forma como ele apresenta Cristo, como para quem ele escreveu. Por exemplo, o Evangelho de João foi escrito para quem? O Evangelho de Mateus, para os judeus. E apresenta Jesus como? Como Deus. Então, se você não entende isso, você lê o Evangelho e não entende o Evangelho como deveria ser entendido. Então, você tem que ter essa visão. O Evangelho de Marcos foi escrito para quem? Para os romanos. E ele apresenta Jesus como? Como servo. Então, se você sabe que aquele Evangelho foi escrito para os romanos, que era o mundo daquela época, quem mandava no mundo, o Império Romano, e apresenta Jesus como servo, você tem uma perspectiva na hora de ler o texto. E o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem, e foi escrito para quem? Para os gregos. Então você tem uma percepção, opa, aqui tem um foco, tem um destinatário e tem um foco de apresentar a Cristo. E o Evangelho de João? O Evangelho de João foi escrito por os cristãos, os que estavam dispersos. E ele foi escrito apresentando Jesus como? Como o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então o Evangelho de João não é o mais completo, mas ele é o Evangelho que traz o que os outros não trazem. Por exemplo, quando você estuda a Bíblia, existem os evangelhos sinópticos. O que significa evangelhos sinópticos? Parecidos. O texto ou a história que você encontra em Mateus, você vai encontrar ela em Marcos, você vai encontrar Lucas e vice-versa. Tem gente que, por não entender, diz, pastor, a Bíblia mentiu. Um aqui está dizendo que um é cego, outro está dizendo que um é um cego, outro está dizendo 2 cegos. Não. Os alemães, porque a fonte de Kelly foi os alemães que estudou, e eles descobriram que o problema não é na veracidade, é na fonte que o evangelista foi beber para trazer a informação. Isso é fácil. A igreja aqui completou 1 ano. Se a gente encontrasse aqui 2 crentes que estavam no dia, e eu como historiador quisesse escrever a história da ADEF em Gaia, eu ia para um irmão e perguntava, como foi o culto de abertura da ADEF em Gaia? Alguém ia dizer assim, o culto foi uma bênção, pastor Robson chegou, cantou o hino tal, leu o versículo tal, pregou, Deus operou e acabou o culto 9 horas. Aí você ia para um outro irmão e perguntava, como foi a abertura da ADEF em Gaia? Aí alguém ia dizer, o pastor Robson chegou, 18h30, foi na casa da irmã Chiquinha, tomou um café, chegou cheio do Espírito Santo, deu oportunidade à irmã Chefroquilda, a irmã Chefroquilda cantou o hino de Damares, e a igreja pegou fogo, e na hora que Chefroquilda estava cantando, a glória se revelou, e a irmã Ambrosina foi usada em profecia, e o pregador que pregou uma mensagem expositiva, e na hora que ele estava pregando, 2 pessoas se manifestou endemoniada, e o irmão Ambrosino foi lá em nome de Jesus e expulsou. Teve alguma mentira na história? Não. A diferença é, um contou em detalhes e o outro contou resumido. É isso que você tem que entender, para alguém não semear alguma coisa como se a palavra de Deus tivesse algum erro. Então o Evangelho de João, ele é fantástico. Por quê? Porque João é o evangelista amado. Quem é João? O mesmo que escreveu o Evangelho, o mesmo que escreveu as epístolas e o mesmo que escreveu o Apocalipse. E quem era João, pastor? O discípulo amado. Irmão, para você ter intimidade, para botar a cabeça no meu peito, é muito difícil. Eu mesmo não tenho, só tenho minha mulher, meus filhos. É muito difícil você ter uma intimidade com alguém para pegar a cabeça e colocar no peito de uma pessoa. João tinha essa intimidade. Ele chegava e colocava a cabeça no peito de Jesus. Ele tinha tanta intimidade que alguns discípulos, quando queria saber alguma coisa, João, pergunta aí, João, pergunta o homem como é, porque João tinha intimidade, e João, além de ter intimidade, João foi o último evangelho a ser escrito, e João foi o único discípulo de Jesus que morreu de morte natural. Os outros tudo morreram de forma martirizada, mas João morreu de forma natural, de velhice, e saiu da ilha de Patmos vivo e com a revelação do Apocalipse das últimas coisas. Deus permitiu João sair da prisão de segurança máxima, que ninguém conseguia sair. João saiu, e eu vou lhe dizer, e só pega quem está ligado, na porta que Deus permite você entrar, Ele tem a chave para abrir para você sair. Deus não permite crente passar por prova e morrer na prova. Quando Deus permite uma prova, Ele tem um livramento para você. Quem pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor?